A água, esse líquido ainda abundante e tão precioso, é responsável tanto pelo surgimento quanto pela sustentação da vida no planeta Terra. É num ambiente predominantemente líquido que somos gerados e nosso corpo é composto por mais de 70% de água, só para exemplificar do que falamos. Uma das provas da importância da água para as pessoas é que a maioria das cidades se formaram próximas ou às margens de cursos de água, como rios, córregos e lagos. Rondonópolis, por exemplo, teve início bem próximo do ponto onde se encontram o Ribeirão Ararial e o Rio Vermelho, e cada um deles teve a sua importância para a fixação dos primeiros moradores por aqui. Enquanto o Rio Vermelho servia mais para a navegação, o Ararial era onde os primeiros moradores da cidade iam tomar banho, lavar roupa e vasilhas, tomavam e coletavam água para usar nas suas residências e também se divertiam. Mas apesar da sua importância, ele tem sido muito maltratado, com o derrame de esgoto e de lixos dos mais diversos nas suas margens e leitos. Esse processo de poluição das águas do Ararial mudou radicalmente a maneira como as pessoas se relacionam com o manancial hídrico, e hoje ele é um estranho para as novas gerações, que sequer vislumbram a possibilidade de tomar um banho nele, como faziam os primeiros moradores da cidade. O biólogo e ambientalista Almir Araújo relembra que o Ararial já teve águas limpas e era bem diferente de hoje em dia. A nossa relação com o Ararial já vem de mais de 30 anos. Foi logo quando a gente chegou em Rondonópolis, a gente tomava banho no Ararial num poção mais aqui para cima. Naquela época a água era limpa, as pessoas vinham lavar roupa no Ararial, as mulheres vinham lavar, a gente sempre acompanhava e aí utilizava para tomar banho. E era muito fundo, era um rio que tinha muita água. Nos últimos 30, 40 anos aí, ele perdeu muito a qualidade da água, perdeu muito o volume da água. A gente nota que aqui, ó, os barrancos, a água aqui ela chegava em período normal, ela era lá em cima. Hoje, nesse período aqui, olha aqui, passa um risquinho d'água, pouca água, muito pouca água. E a gente nota a qualidade da água. Infelizmente, a gente vê uma água meio escura, com um pouco de esgoto, animais mortos jogados dentro, lixo. Ele alerta para a urgência de serem tomadas medidas para conter e reverter a acelerada degradação que o Ribeirão sofre. A questão da necessidade da água, da necessidade do respeito com a natureza, o respeito com a água. Então, assim, fundamental de tudo isso é a gente conseguir transferir para os nossos filhos a importância que é ter água e água em abundância. A gente fala de uma relação da natureza com o ser humano, a necessidade do ser humano se relacionar com as fontes naturais de forma a preservar e a cuidar desse meio ambiente. Entidade ligada à Igreja Católica e que tem o objetivo de defender a terra, que é tida como um presente de Deus para os homens, a Comissão Pastoral da Terra desenvolve um projeto de recuperação de nascentes do Ararial nas comunidades rurais do Bananal e Olga Benário, onde estão as suas principais nascentes. Em 2006, começou toda essa discussão da produção agroecológica da atividade que a Pastoral da Terra desenvolve aqui no Mato Grosso e também no Brasil. E aqui na nossa região, Mato Grosso foi nossa região, eu percebi, quando você discutia agroecologia, produção de alimentos sem agrotóxicos, sem coisa, aí sem água você não produz alimentos. Uhum. E nesse processo, a gente estava vendo que as nascentes, as águas, ela estava já diminuindo naquela época. Uhum. E aí entrou todo o processo da discussão sobre a recuperação das nascentes. Ele conta que, a princípio, nem todos na comunidade concordavam com a ideia, exigindo um trabalho de convencimento dessas pessoas. E aí nós se juntou, nós reunimos ali o Bananal Gabernário, né, que estão próximos, fizemos uma reunião, o pessoal decidiu a cuidar da nascente.
a gente não tinha um centavo. Não, nem um centavo. Aí falamos pro pessoal, olha, eu tenho a cara e vocês têm a coragem, eu vamos juntar a cara mais a coragem, vamos começar a cuidar. Aí o pessoal disse, vamos. E aí que a gente começou. Nascida na região do Bananal, onde tem uma pequena propriedade, a dona Benedita é liderança da Igreja Católica na região e foi uma das primeiras a aderir ao projeto e recuperar as nascentes que existiam na sua propriedade. Desde quando eu nasci, eu moro aqui no Bananal, né? Aí me casei. No início era muita água, era rico aqui em água, muita água. Aqui mesmo corria água que dava para tocar monjolo. Aí com o tempo, não sei por que se a água foi diminuindo mesmo, mas a criação foi aumentando, né? E foi pisoteando, não foi cercado. Não tinha essa mentalidade de estar cercando as nascentes, né, as beiras dos rios. Então a água foi diminuindo, foi desaparecendo. Ela conta que esse trabalho de recuperação consiste em cercar e deixar a vegetação nativa do entorno das nascentes se recuperar e que hoje em dia ela já tem água para a sua casa e para o gado que cria. Procuramos fazer esse cercamento aqui. Foi eu que comecei, né? Falei, não, nós temos que cercar a água, porque tá suja a água, está acabando. E aí nós cercamos a água e foi aumentando. Agora que nós temos essa água que, graças a Deus, está vendo aqui que já está aumentando de pouco a pouco. E com fé em Deus, né? Porque sem água nós não vivemos. O né? sitiante João Carlos da Silva é outro que cercou uma nascente na sua propriedade e deixou a vegetação se recompor e hoje em dia já tem água para abastecer a sua propriedade. Quando chegou aqui, a calamidade de água era triste, nós não tínhamos água. E foi arrancado um pé de coco, que debaixo dele brotou a água, que hoje está aqui. A gente fez esse depósito, ela mudou de lugar porque a terra correu um pouco, né? Então hoje ela está aqui, no tempo do fogo, ela abasteceu as comunidades aqui, que ninguém tinha água nem para remédio. Fizemos o cercamento na área de 50 por 50, na época a CPT envolvida com nós aqui, deu uma grande força. Alguns anos depois de começar a recuperar nascentes, o projeto Nascente Ararial já conseguiu trazer de volta água para muitas propriedades e isso tem sido fundamental para manter as famílias no campo e aumentar a produção na região, que é uma das grandes fornecedoras de leite para a cidade. Esse projeto é um exemplo de como medidas simples, que envolvem principalmente boa vontade e o apoio das comunidades, podem mudar a realidade de muitas famílias e nos mostra que devemos procurar conviver em harmonia com a natureza. Com as suas nascentes renascidas, renasce a esperança de que no futuro o Ribeirão Ararial possa se recuperar e possamos ter novamente um curso d'água limpo, onde as famílias possam banhar e se divertir. Tem que ter um cuidado total e um respeito, primeiro um respeito com a natureza e conservar as águas, que é o que eu fiz aqui. Tem que ter um respeito muito grande, porque sem ela ninguém sobrevive, nada sobrevive. Uma casa sem água, você não alimenta, você não vive, você não faz nada, você não toma seu banho, você não lava sua roupa. De onde ela vem? Não é da natureza? É daqui que ela vem, da natureza. Então nós temos que ser um preservador da natureza, que eu tenho na minha mente que enquanto eu estiver vivo, puder administrar, que Deus me deu o poder de administrar esse pedaço de chão, isso aqui não acaba.